Pensando que o que eu vou apresentar aqui é um fragmento do meu trabalho, eu vou falar um pouquinho do meu projeto, só para retomar o porquê que foi elaborado o que eu vou apresentar hoje, e também porque, né, ninguém é obrigado a lembrar e nem obrigado a ter assistido as outras apresentações. Então, o título do meu projeto é Contribuição ao Estudo das Superfícies Geomórficas na Ilha de Geórgia, Península Antártica. Aí o objetivo do projeto é compreender a posição, a distribuição e os processos esculturais de superfícies geomórficas aplainadas na Ilha Rei Jorge, sob a hipótese de que esses níveis seriam trabalhados por crioplanação e inivação ao longo do Quaternário. Eu não vou me ater muito aos conceitos nessa apresentação, a gente pode conversar sobre isso depois que eu fizer a apresentação, enfim. Mas, como eu disse, eu vou me ater a uma questão que eu preciso de ajuda, que são algumas dúvidas acerca de mapeamento. O meu projeto ele é dividido em 4 etapas principais e que podem ser divididas de acordo com métodos em mapas de dados secundários, mapas morfométricos, que foram gerados a partir de dados de modelo digital de elevação da Esri, que para a Antártica tem um específico que é o REMA, com 2 metros de resolução, e o mapeamento morfológico da ilha da Península Fields e da área amostral dentro da Península Fields. Aí, a análise climática e distribuição espaço-temporal dos bancos de neve, e análise de solo e sedimento e datação das amostras coletadas. Aqui eu vou apresentar um pouco da primeira etapa, que se concentra no mapeamento morfológico da área amostral, e não na Península Fields como um todo, porque esse ainda não está pronto. Mas isso já vai me ajudar bastante a tirar dúvidas do que eu estou desenvolvendo para toda a península. E além dos mapas morfométricos e de dados secundários, como no caso de geologia, que é esse do canto esquerdo inferior, que é do Esmerier, de 1984, e o que tem ao lado, que é o de pedologia, do Roberto Michel, de 2014. E, de acordo com as datações realizadas na península até agora, né, aponta-se para um recuo radial da península, da geleira, com fragmentos de geleira sobre o platô norte e o platô sul, e sem um reavanço significativo durante os períodos de neoglaciação, que é algo que é observado em outras áreas livres de gelo da Shetland do Sul. Aí, o substrato da Península Fields é composto principalmente por basalto porfirítico e derrames de andesito basáltico interditados, por rochas vulcanoclásticas, além de sedimentos quaternários divididos em 3 principais grupos com idades correspondentes ao Paleógeno. Os solos eles podem ser classificados de acordo com o Roberto Michels, que ele colocou, acho que é da WRB, com arenossol, criossolos e gleissolos. Aí, voltando aqui, dá para a gente ver, por exemplo, que os arenossols, que são esses mais amarelados, mais laranja ou algo do tipo, eles estão mais presentes nas áreas que têm sedimento de praia. E os gleissols são os que estão na área de drenagem. A altitude máxima das áreas livres de gelo da península, ela fica em torno de 140 metros de altitude. E a área amostral
ela fica ao sul, aqui, da pista de pouso do aeroporto da base chilena. Nessa área foram coletadas amostras para datação, amostras de solo e sedimento, e foi realizado sobrevoo de drone em uma área aproximadamente de 90 mil metros quadrados. Essa é uma área que é um recorte da bacia hidrográfica do Rio Grande, que a gente vai ver um pouco mais para frente, e que tem o formato, a formação de vale em U, escavado pela descarga de geleira. A área apresenta uma amplitude altimétrica de aproximadamente 36 metros e passa do setor de vertente para a planície. Aqui eu coloquei. Aqui é a foto que o Fernando tirou ano passado, que dá essa linha vermelha aqui, mostra a jusante, o Vale Nu. A foto é de montante para jusante. Essa bacia que dá para o Estreito de Drake aqui, a jusante para o Estreito de Drake, ela é a bacia do Rio Grande. E essa daqui é a imagem coletada pelo sobrevoo de drone, com os pontinhos em vermelho dos perfis. Aí, os elementos identificados no mapeamento. O mapeamento foi vetorizado em 1:100, e esses elementos foram identificados por morfologia de vertente, mudança e ruptura. E como o sobrevoo do drone também pegou esse MDE, só que o MDE do drone ele tem algumas falhas pontuais que não dá para ser utilizado, por exemplo, para atividade, etc. A gente utilizou uma amostragem junto com o do REMA, que tem 2 metros de resolução, e inseriu no ArcCine para ver a área em 3D e identificar essas mudanças e rupturas de vertente. Aí, os afloramentos e depósitos glaciais, no caso, TIL, feições e depósitos periglaciais em nivais, como escoamento nival, lóbulo de gelifluxão, solo com padrão poligonal, nicho de nivação, depósito de talo, vertente com solifluxão e banco e acúmulo de neve. Hidrografia, com delimitação da planície fluvial e sistemas de drenagem entrelaçado, setor de movimento de massa e área com presença de vegetação e aparente processo de piritização e oxidação. E isso tudo vocês vão ver e podem me corrigir depois, caso eu tenha errado alguma coisa. Essa daqui é a área que eu coloquei um pouco em perspectiva para vocês terem uma noção. Essa em jusante. Aqui a imagem do mapa com o norte real. Aqui eu movimentei ela para a gente ver ter a perspectiva, né? Aqui eu dei uma ênfase nas feições e depósitos periglaciais em nivais, mas caso vocês queiram ver outras partes, eu posso abrir aqui depois para discussão. A seta vermelha é o que aí, Pamela? Está indicando a jusante. Ok. Essa primeira imagem aqui são as áreas de solo com padrão poligonal, que a gente pode verificar aqui, nessa área. Eu não sei se vocês enxergam minha seta. Sim. Sim? Ok. Aqui a área de escoamento nival, com solifluxão. Toda essa área tem lóbulo de solifluxão. Nivação com banco de neve, que é o que a gente observa aqui nessa área. Os lóbulos de gelifluxão. E pelo que eu li até agora, não tem um consenso exato da diferença de gelifluxão e solifluxão. Aparentemente tem a ver com a viscosidade
da água intersticial, em subsuperfície. Então, no caso, esse seria algo mais solidificado do que no caso da solifluxão. Não sei se essa seria o termo correto. Aqui, depósito de talos, que é algo que está me deixando em dúvida. Tem umas pegadas aqui atrapalhando a visualização. E a gelifluxão a gente consegue observar aqui. E os depósitos de talos, tem alguns delimitados, mas aquele que eu apresentei é aqui. Aí eu levantei algumas questões a serem respondidas a partir disso. Eu posso abrir outros materiais e etc. para a gente verificar, mas a questão é que, a partir das produções que foram feitas até então, infere-se que o Valinho, formado na área amostral da bacia hidrográfica do Rio Grande, foi escavado pelo degelo do glaciar Collins, por volta de 7.000 anos atrás, e não dos glaciares que ficaram no platô norte ou sul da península. E até o momento não há evidências de que esse local passou por períodos de avanço e recuo da geleira depois desses períodos durante as neoglaciações. Então, assim, há quanto tempo foi formado o vale? E pensando que o recuo da geleira pode ter formado uma planície de outwash, que essa é uma questão que a gente está levantando, de se aqui é uma planície de outwash ou não. Nessas áreas, e os corpos hídricos formados continuaram a serem alimentados pelos fragmentos da geleira e posteriormente pelos bancos de neve. E é possível verificar que, mesmo que a área que compõe essas características esteja vinculada à vertente com escoamento nival e solidificação, a área ao sul, aqui no caso, essa área mais ao sul, ela também apresenta características de leque que aparentemente não está mais ativo. E, além disso, em área próxima ao norte, nós temos possíveis feições correlacionadas ao desenvolvimento da planície outwash e degelo, como possíveis eskers, que é o que a gente observa aqui, próximo à pista de pouso chilena, que aqui está, nesse círculo, está parte da área amostral, e aqui nós observamos eskers e lagos, só que aqui a gente não pode mais dizer que tem algum tipo de feição, porque está totalmente modificado pelas construções da área. E aqui os eskers são essas, assim, que eu acho que seja esker, né? São essas cobrinhas, entre aspas, que a gente pode ver aqui próximo da pista de pouso. E aí uma outra questão que é que há a possibilidade de que a formação de solos com padrão esteja relacionado com a água intersticial. E aí, no caso da área amostral, nota-se seu desenvolvimento em área de planície com possível aporte de água em subsuperfície proveniente dos bancos de neve a leste dessa área, no setor superior da vertente. Esses bancos de neve são responsáveis, inclusive, pela formação de vertente com solifluxão acentuada, escoamento nival e ravinamento. E aí, é basicamente isso que eu queria trazer, assim, um monte de questões. E esse daqui é o mapeamento morfológico dessa área amostral, que se vocês quiserem eu posso abrir ele, dar zoom e etc, porque ele não fica bom de colocar na apresentação. Então, eu posso fazer isso e eu queria abrir para discussão, porque eu tenho dúvidas.
Pamela, acabou? Eu acabei. Então, vamos aplaudir a nossa grande mestre? Não. Sim. Tem que passar o vexame completo. Eu vou abrir a pergunta para você. Eu tenho umas anotações aqui, mas vou deixar os outros perguntarem primeiro. Vamos lá. Alguém? Pode perguntar. Vai lá, Marcelo. Eu tenho uma dúvida mais relacionada. Enfim, eu li o projeto ontem e estava esperando de repente ver alguma coisa aqui. Você menciona lá que há evidências da evolução da paisagem de acordo com os trabalhos das publicações já produzidas no Ferrantari e tal. Eu queria saber quais são as evidências específicas da sua área, o que já há de trabalho mostrando que Evidências do quê? Da formação das superfícies geomórficas. Eu não entendi, na verdade, o que você colocou como hipótese no trabalho. Pode. Okay. Na verdade, sim, ela tá declinada. Deixa eu achar aqui. Objetivo e hipótese e tal. Compreender a posição, distribuição e processos culturais das superfícies geomórficas e tal. Segundo a hipótese de que esses níveis seriam trabalhados por bioplanação e elevação ao longo do quaternário. Sim. Tá. Qual seria a falsibilidade dessa hipótese? Quer dizer, se você não encontrar evidência do que não estaria demonstrado. Nossa, uma pergunta mais difícil. Enfim. A questão é que, a partir do que a gente está verificando, inclusive no artigo que saiu esse ano, as superfícies identificadas, elas são formadas no quaternário, aparentemente, por conta do degelo que iniciou a partir de 11 mil anos atrás. Então, há algumas... o que a gente queria ver, na verdade, era terraços de crioplanação. Mas o que a gente está encontrando não, né? Assim, eu, por mapeamento à distância, sensoriamento remoto, e o Fernando em campo, foram mais evidências de nivação, vinculadas à nivação. Fernando, se você quiser falar alguma coisa, eu estou errada, tá tudo bem. Mas ambos... mas no caso da crioplanação, com terraços aquainados, a gente não tem evidências ainda. Essa é a questão. Tá, e que tipo de evidência comprovaria que, de fato, as superfícies foram formadas em função de crioplanação e inivação? Tanto as estrias de recuo da geleira, quanto a própria datação que a gente vai fazer ainda no o que é, professor? Professor, mandou alguma coisa. Ok. Mas são evidências que dá para serem encontradas em campo, a partir de observação, né? E através das datações e etc. No caso também, a gente está trabalhando com as análises de solo para verificar a questão de intemperismo. Enfim, nesse sentido.
Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Posso contribuir aqui um pouco? Aqui eu não queria parecer que eu tô com a cara de muito de acabado aqui. Se vocês têm ideia, eu tô com o pé num balde na água quente, fazendo escalda-pé. Então tá a coisa mais ridícula da face da Terra aqui. Eu tava agora falando aqui porque porque já que você entrou frio no corpo, agora que entra calor, né? E vai pelos pés. Sabedoria popular. Eu mandei o Heitor entrar na sua reunião, mas ele falou que tá mexendo lá, mandou a foto a ele, mas 2 caras mexendo com as suas amostras agora lá no Viçosa. Professor, nesse momento mandou a foto. Professor, licença, eu entrei. Ele entrou. Entrei, saí lá. Olha eu não só. tava mexendo, não. Quem tava mexendo era o Kaique e o estagiário lá. Eu tava trabalhando as amostras de outras pessoas. Aí eu comentei e ele falou que tava trabalhando com a moça Pamela lá. Estou... Muito bem. Poxa, depois eu te mando o link gravado, Heitor. Ela fez uma apresentação do trabalho lá em Fields, está bem legal. Tá, joia, manda sim. Para mostrar um pouquinho que você tem que fazer lá em James Ross, inclusive. Tá, mas aí põe em contato, pessoal. Esse é o Heitor Palma, ele é doutorando lá em Viçosa, no programa de Solo Nutrição de Plantas. É orientando do Márcio Francelino e é orientado pelo Schaefer, né? Então, assim, o que me torna um co-orientador dele. Se é que isso cabe, né? E o Heitor, ele fez o doutorado, fez a amostragem dele toda em James Ross, nessa Operantar 41, né, que a gente ficou lá ao lado da estação tcheca, acampado, durante mais de um mês. Enfim, ele tem um trabalho que em algumas partes é similar ao da Pamela, algumas partes, né? E tem essa troca, essa permuta, né? Enquanto ele está trabalhando com as análises físico-químicas e mineralógicas da Pamela lá em Viçosa, no laboratório de James Ross, tem praticamente simulada do André Sabato. É isso. E aí, voltando, Marcelo, só para contribuir, né? Quando você perguntou qual que é a falseabilidade, então o que prova e o que não prova que houve crioplanação ou anivação. A crioplanação é um problema, porque o que prova que houve crioplanação diretamente são pavimentos estriados. Então você tem que ter estrias, como a gente tem na Rocha Montoné lá em Salto, sabe? Uhum. Salto de Itu. E eu encontrei muito pouca estria. Lembra do curso do Rabassa, que a gente foi ali para a Terra do Fogo, encontramos estria no primeiro dia? Aquilo ali, a gente... Então, o pavimento achou uma estria ou outra. Da anivação, o que você tem é principalmente a presença de solos com padrões e depressões formadas, né, especialmente no topinho dos interfúvios, porque a neve ela vai entrando e o basalto ele se encontra fraturado, então o terreno afunda. Então eu encontrei muito mais evidências de nivação do que crioplanação, mas acho que a Pamela quer falar alguma coisa. No caso de estrias, aparentemente, naquele último artigo que eu te passei desse ano, ele identificou estrias no platô norte, aparentemente. E eu tenho mais uma pergunta aqui. Peraí, só o Oliva achou estria no platô norte? Aparentemente, sim. No pavimento? Isso é bom. Que é aquela superfície crioplanada que o Michel, que o Bob mostrou. É essa? Esse mesmo. Esse negócio. Isso são estrias? Horizontalizadas. Isso aí é uma sarjeta. Cadê o Heitor, que eu não estou vendo a cara dele aqui? Eu tô aqui. Ah, tá aí, ó.
Agora eu sim. tampei o vídeo para ninguém assustar. Muito bem. Você tá trabalhando, nós tá indo aí, tá com cara de sono. Você tá dormindo. É ruim, Bom. sono nada. Tá certo. Então tá bom, Marcelo, eu te cortei, eu acho. Não, eu tenho mais uma pergunta aqui. O que foi escolhido como análise laboratorial de solo, pelo que eu vi aqui, seria de análise física, granulometria, aí a química de rotina e uma de datação, né? Eu queria saber por que para análise física a granulometria seria a mais importante do leque todo que a gente tem de análise física, se vocês estão falando que de repente os processos de elifluxão tem a ver com analisar, imagino, mais uma questão de textura interna, de estrutura. Não necessariamente, porque solos com padrão, por exemplo, a gente identifica com... Ele tem uma separação tanto superficial quanto subsuperficial por granulometria. Ah, tá. A análise Por padrão exemplo. para identificação é granulometria. Não, acho que não necessariamente, mas o solos com padrão, na verdade, ele é mais identificado por visual, né? Mas é interessante pegar a parte de superfície, etc., para verificação e, no caso, eu gostaria muito de trabalhar também com micromorfologia nessa parte. A Mariana Machado trabalhou. Enfim, mas entra a granulometria, sim. Além de que a gente pegou, acho que deu para ver os pontinhos, mas ele vem desde do topo da vertente até a parte da planície, para verificar a alteração que tem nessa área. Ok. Bom, de minha parte era isso que eu queria saber. Heitor, você quer falar alguma coisa? Eu não, valeu. Eu tô te perguntando, não é para te colocar numa fria, não. É que você tá aí, de repente você quer fazer uma pergunta, né? Você já está trabalhando lá na área? Não, eu cheguei bem no finalzinho, eu queria ter visto a apresentação mesmo. Não, beleza. Valeu. Mas surgindo qualquer dúvida aqui, eu pergunto. Pamela, eu não sei se você mostrou ao longo da sua apresentação, eu acho que mostrou quando você colocou todos os mapinhas, todos ali lado a lado, né? Mas era bastante informação, então eu não consegui perceber. Qual a idade das rochas? De acordo com o Smelier e alguns outros que a gente utilizou da parte de geologia, tudo do Paleógeno, mais ou menos. Tá, então, digamos... E sedimentos quaternários. Ah, tá, então, digamos, são rochas jovens. Sim. Tudo cenozoico, digamos assim. Sim. Sim, não tem nenhum resquício de pré-cambriano ali? Tudo... Aparentemente não. Eu estou perguntando isso porque, enfim, a Antártica já esteve junto com a gente aqui, né? Já foi nossa vizinha. E quando, né, se falaram das superfícies geomórficas, né, eu pensei, puxa, será que tem algumas superfícies, resquícios de superfícies mais antigas, mas nesse caso, nesse trecho, pelo menos, da Antártica, não teria simplesmente porque não existia ainda, né? Imagino que seja uma ilha vulcânica, talvez? Tá. E pegando ali a carona em algumas coisas que o Marcelo falou. Você falou que o Vale Innu, me corrija se eu entendi errado, mas o Vale Innu ele foi
escavado pelo degelo, certo? Bom, eu não sou nada da geomorfologia glacial, assim, mas eu sempre imaginei que o Vale Inhu, ele, em tese, seria escavado pela própria geleira. E que, digamos, o degelo propriamente, ele teria ali um retrabalhamento do papel fluvial, mas seria uma coisa secundária, não sei. Sim, pela própria geleira na parte de descarga da geleira. Quer dizer... Dá para entender? Sim, digamos, você teria um degelo da base da geleira e esse material escavaria o vale? Ou seria as duas coisas, digamos assim, além do movimento... Então, isso a gente não sabe. Não, continua falando. Não, no sentido de que isso, se é as duas coisas ou não, a gente não tem como saber ainda, pelo menos. Pelos dados que a gente tem, o que dá para saber é que foi escavado pela geleira, no sentido de que era uma área de descarga. Uhum. Eu pergunto isso porque o meu referencial é do mundo tropical, né? Então, o que eu imaginaria? Que se, à medida que você ia tendo um derretimento, especialmente da base da geleira, né, ter uma descarga fluvial maior, você teria também, possivelmente, uma incisão linear maior, né? Eu imaginaria um vale menos amplo e um vale, pelo menos pontualmente, uma incisão vertical mais marcada. Faz sentido para você isso? Eu não sei porque a massa de gelo ela é muito distinta, né, do que uma incisão pontual. Entendi. Ela escava de uma forma muito distinta, assim, no sentido de que é realmente uma massa, assim. Não... Quer dizer, não é necessariamente um ponto em que está sempre, entre aspas, minando água e que ali, digamos, você tem um canal que não é efêmero propriamente. No caso, ali provavelmente foi escavado durante o recuo da geleira Collins, então ali tinha uma área de descarga e não era aquelas drenagens formadas a partir da área proglacial, mas sim a descarga realmente da geleira, da área de ablação. Uhum. E, bom, você já tinha comentado que vocês não acharam estrias, né, nos pavimentos, embora tenha indício de que numa outra área possivelmente encontraram, né? Mas nessa área desse vale em especial, ainda que não tenha, pelo menos não tenha sido identificado estrias, mas se tem indícios sedimentológicos ou das características dos materiais que foi, por exemplo, o material que foi empurrado, compunha a base da geleira ou que ele estava preso ali na massa de gelo e que a partir do recuo esse material foi solto, alguma coisa nesse sentido. A gente tem, por exemplo, os eskers que eu apresentei ali, que estão muito próximos do vale e que são formados a partir em áreas pró-glaciais. E essa área, ela aparentemente é uma área de terraço soerguido, etc. Então, ela tem tanto que é uma área com bastante vegetação para a Antártica, etc. Então, ela tem ali uma certa modificação, mas o que eu até coloquei no final sobre a questão de uma planície outwash, que a gente não sabe exatamente se pode chamar aquele local de uma planície de outwash, mas aparentemente por ali ter sido uma área de descarga da geleira e ter formado aquela planície, eu suponho que, eu não falei com o Fernando sobre isso ainda, que ali formou-se uma bacia de outwash e aí ela continuou sendo alimentada pelos bancos de neve
que se formaram naquela área. Então, é isso que eu suponho. Tanto que eu verifiquei ali que existe um leque mais ao sul, ao lado daquele leque que tem a parte de inivação, de solifluxão, com bastante atividade da drenagem entrelaçada. E ao lado a gente tem um que era um leque que está completamente coberto de vegetação. Assim. Uhum. Fernando, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Fernando, se você quiser complementar ou simplesmente falar que ela está muito certa. Né, ou muito errada. Não, ele vai falar que está certo. Tá ótimo. Eu só deixa ela falar as coisas que ela está achando. Eu tenho depois uma observação para fazer, mas pode mandar bala. E, Pamela, eu não entendi ali porque foi meio rápido, mas você pode explicar de novo qual que é a relação, qual que é a origem desses solos poligonais? Eu fiquei hipnotizado ali na imagem e tal, mas eu queria entender né, a origem deles naquele ponto em especial. É porque, não naquele ponto especial, mas a origem deles, no geral, é que há uma camada que congela, né, em subsuperfície, e ela tem ela congela e tem o degelo. Então, vai fazendo uma espécie de contração e retração, ciclos de contração e retração, que em superfície, tanto em superfície quanto em subsuperfície, isso eu acho muito legal, vai fazendo a seleção granulométrica do material. Então, vai formando polígonos em que a parte externa são com granulometria maior do que a parte interna. E isso por conta desse efeito de contração e expansão. Ou seja, né, esse só não se forma em qualquer lugar, né? Tem que ter essas condições aí de avanço, recuo, expansão e contração. E isso é uma coisa muito legal. Pode falar, Fernando, se você quiser. Então, isso só, se vocês me permitem fazer uma observação, porque quando a gente coletou amostras dos solos com padrões, eu realmente achei que a gente não estava fazendo do jeito correto. Por quê? Porque eu simplesmente peguei a enxada e fiz um corte numa parte que parecia mais espessa, né, para fazer uma descrição dos horizontes e fazer as coletas. Mas se você pensar que é um negócio que acontece de maneira centrípeta, de dentro para fora, né, teria que ser coletado e descrito de outro jeito, porque ele não tem a mesma variação que você tem num solo tropical, que acontece de baixo para cima e de cima para baixo, sabe? Então, como é que você faz uma coleta que respeite... Né? Oi? Tem uma variação horizontal, né? Isso, tem uma variação horizontal, porque ele contrai, expande, o material mais fino fica no centro, né? E o mais grosseiro fica em volta. Aí como é que você faz isso? Então isso que é uma coisa que assim ainda me bate, e eu tinha falado com o Heitor. Quando a gente vai trabalhar com as coisas lá, você segue procedimentos ainda que estão meio que ainda naquele manual de coleta e descrição de campo da SBCS, sabe? E aí não bate muito com a realidade quando você pega esses ambientes periglaciais, assim. Agora, que outra maneira você faria isso, né? Fernando, mas lateralmente, quanto varia, assim, imagine, se fosse cavar uma trincheira para pegar, digamos, dessa parte do material mais fino até o mais grosso, quanto é? Qual a distância? Às vezes 1 metro, 80 centímetros, às vezes mais. Nesses que tinham lá eram isso, era mais ou menos 1 metro, 80 centímetros, né? Aí você também tem uma outra coisa que é a dificuldade de você fazer o corte, porque é duro para burro, né? Tá com todas as adversidades ali e tal.
vento e etc, né? Então, assim, ainda acho que tinha que ter, essas aí, no mínimo, tinham que ser coletadas de outro jeito, mas aí eu não sei como que a gente faria isso, sabe? Porque, às vezes, você precisa coletar a amostra, ou então, eu não sei, sabe? Ou você cava nas laterais, aí faz um furo atravessando para fazer a coleta, né? Como se fosse uma tradagem horizontal, né? E aí também você tem que fazer meio que respeitando um raio, então não dá para fazer só num sentido, tem que fazer num outro sentido, sabe? Como se fosse assim aros de um pneu. Porque como é que você vai caracterizar essa variação? Entende? No perfil, assim, você tem um dado, mas ele não é necessariamente o real, né? Eu acho que não. Porque a coisa é em volume para os lados, né? É centrífugo. Então, como é que fica? Então Fernando, esse é o problema. Assim, uma coisa, né? O sistema brasileiro, ele particularmente não serve para descrever isso, né? O sistema brasileiro é limitado aos solos que existem no Brasil. Mas, de qualquer forma, imagina, se você tem a formação desses polígonos, você vai ter uma expressão vertical, que vai estar em linha, e uma expressão em planta, onde você vai enxergar os polígonos, certo? Isso. Então eu estou imaginando que você fazendo a parede, se você pegar no meio, entre um polígono e o outro, vai haver uma expressão de uma linha vertical, como se fosse uma banda ondulada vertical, não? Peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Se eu pegar a transição entre um polígono e outro. Imagina que você tem um solo formado por uma série de colunas prismáticas verticais. Isso. Elas têm um formato poligonal qualquer, um hexágono, um prisma qualquer. Em perfil, o que você vai enxergar vão ser linhas verticais. E, visto de cima, em planta, você vai enxergar a forma dos polígonos, não é? Exato. Isso. Então, assim, a expressão em perfil tem que ser, do jeito que eu estou pensando, deveria ser uma série de linhas de material mais grosseiro nas bordas, recheada com material mais fino. Então, ela funcionaria morfologicamente como uma banda ondulada, uma lamela na vertical, ao invés de estar na horizontal. Então, acho que talvez a escolha do local onde abrir o perfil deveria contemplar justamente a transição interpoligonal, porque isso poderia ser descrito da forma tradicional. E a outra, assim, para mim parece óbvio que micromorfologia nesse tipo de solo seria um troço genial, né? Pegando as transições justamente entre polígonos. Que foi o que a Mariana Machado fez. O que eu não sei se eu deveria falar o que eu gostaria de fazer, mas o que eu gostaria de fazer é o que foi colocado em uma das apresentações lá do encontro de micromorfologia, que é para fazer a coleta desse material e colocar ele para sofrer diversas contrações e expansões em ciclos acelerados para ver qual seria o comportamento do material. Não sei se vocês lembram dessa apresentação, mas eu adorei essa apresentação. Isso é muito legal mesmo. Mas eu estou imaginando que para quando você for a Campos e coletar material, acho que a forma de abrir perfil seria essa, né? Pegar perfis que contemplassem essa transição entre... Sim, porque inclusive daria para ver a evolução pegando esses intermediários. Eu concordo com o Marcelo, acho que seria sensacional se fosse isso. É lógico que, né, eu, pelo menos, nunca fui lá para a Antártida, não sei o quanto isso é viável. Pois é, estamos juntos. Eu não estou fazendo o trabalho. Mas eu fico imaginando, né, assim, tipo, cavar uma trincheira de 1 metro de largura aqui, se não for um litossolo, até que não é um trabalho muito difícil. Lá, eu já não sei, porque você tem que ser cavado com picareta, sei lá, e não deve ser muito fácil, né? Tudo muito complicado em termos logísticos, mas o Fernando, que está mandando mensagenzinha, é viável
é possível, na mão, conseguir abrir uma trincheira mais alongada, ligando aí o centro de um solo poligonal ao outro, para justamente conseguir ver essas cunhas de profundidade e eventualmente fazer as coletas, a descrição e as coletas em diferentes partes do negócio? Sei lá, depende, né, professor? E se ficar lá um mês só coletando a amostra de um lugarzinho, talvez, quem sabe. Não, eu ainda coletaria para granulometria material do meio, do miolo da estrutura e material intersticial. Isso, foi o que eu comentei. Foi o que eu fiz para fazer distinção lá da época dos nitrossolos, quando eu distingui a variação entre dois volumes C, tinha lá C1, C2, era um monte de alterita com solo no meio. Então, eu fiz dessa forma, eu coletei umas amostras grandes, gerais, depois eu tirei o material do meio e a alterita, tinha análise das duas coisas. O Fernando ficou até mudo. Fernando, responda. Fala. Não, uma coisa que eu ia falar é que os solos com padrão foi uma coisa muito interessante que eu vi durante o estágio em Ushuaia, assim, que foi o negócio que eu dei uma pirada, assim, porque a gente foi para um vale que eu não esperava ver vale com padrão, solos com padrão ali, pelo menos nunca tinha sido documentado. Então, a gente estava à procura de geleira de rocha. E quando a gente estava a caminho desse vale com geleira de rocha no topo da vertente, eu comecei a olhar para o chão e falei assim, tem alguma coisa estranha aqui. E aí a Cristina fez o sobrevoo com drone e a gente conseguiu ver assim, um campo enorme de solos com padrão, assim, era muito bonito. Muito bonito. Fernando. Ainda acho que o que a gente tem que ver é justamente isso, Pamela, assim, ó. Então, você está seguindo um procedimento, eu acho que você tem muita coisa que você não precisa explicar, porque é um mestrado, tá? Então, por exemplo, embora você tenha muita coisa especial aí com Marco Viva, o pessoal lá da Espanha também, que eu esqueci o nome, que é daquele trabalho do Lopes, do Lopes Martins. Isso, mas que é Schmid et al. 2017, tem também material do Smelly, né, o do próprio Bob, assim, tem um monte de coisa de gênese que você não precisa explicar, tá? Você pode apontar, pode discutir, mas você não tem essa obrigatoriedade. O que eu acho que a gente tem que dar um pulo do gato é explicar fisicamente e quimicamente, assim, o mínimo, né, do que acontece com os processos que você mapeou. Então é isso. A gente tem que falar um pouquinho o que acontece para a formação dos solos com padrões, o que acontece no processo, por exemplo, de gelifluxão, o que acontece para formar todas aquelas ravinas e refletir, né, nesses apontamentos o que você tem em termos de resultado das análises de laboratório, né, mesclando associando com a descrição morfológica de campo, tá? Então, acho que esse que é o grande pulo do gato que a gente vai ter que dar, porque é isso, você tem que explicar, no mínimo fisicamente, o que está acontecendo para ver esses processos, né? E aí sim a gente tem condição de associar, bom, então, quais deles podem ser indicados? A gente já viu que assim, a crioplanação,
pelo menos do que foi amostrado, não vai dar muito certo, ok? Mas, em relação à anivação, dá para a gente falar, né? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro para a sua qualificação e também para o relatório da FAPESP, tá? Porque você fez exatamente o que se faz. Assim, você tem um mapeamento prévio, né? Não fez exatamente porque não foi você que foi para o campo, né? Mas, assim, teve um mapeamento prévio, teve o levantamento de campo com coleta de amostra, aí tem aqueles apontamentos de processos que acontecem ali em superfície, com essa reambulação de campo, depois um mapeamento disso em cartografia morfológica de detalhe, e agora é isso, a ocorrência de processos em si, mais a sua distribuição em termos geográficos, é que vão dar condição da gente falar o que está acontecendo ali, né? Eu acho que, por exemplo, você pegar lá as datações por cosmogênico e o alcance ou não das geleiras, né? Isso são coisas que a gente tem que apontar e discutir, mas não são obrigação sua de fazer com esse vigor, porque a gente tem que explicar aquilo que você está mapeando, tá? Então, eu acho que tem que centrar nesse. Então, o que eu vejo é isso. Primeiro, assim, o que acontece em detalhes, em termos de processos, com cada uma dessas feições que foram mapeadas, essas formas e feições, na verdade, né? E o que os dados de campo e laboratório refletem disso. Acho que é a chave que a gente tem que trabalhar de agora em diante. Tá. Não, e eu estava pensando também no sentido de que eu estava inserindo essas datações assim do Oliva e etc, porque eu acredito que elas vão ajudar bastante no sentido de como estão discutindo bastante sobre a questão do LOI dar umas idades diferentes, porque a gente não sabe o que o LOI está datando. Eu não estou falando do nosso projeto, mas estou falando de modo geral. A gente entender o que vai ser datado pelo LOI caso a datação, por exemplo, dê uma idade mais jovem do que o que está dando lá. É nesse sentido que eu estou tentando pensar assim Eu entendi. A evolução dos processos, porque... Claro. Mas eu acho que tem uma chave aí que é muito mais entender os processos do que qualquer outra coisa. Do que a gente ficar se preocupando necessariamente em fazer uma reconstrução. Nessa etapa agora, tá, Pamela? Assim, tá. O que vai ser especificado para aquele interflúvio, que a gente vai mandar artigo e tudo. Então aí a gente tem que colocar um pouco e tem que estar com os resultados de LOI e obviamente a gente tem que associar isso ao que foi feito lá pelos Lopes Martins, pelo Oliva, etc. Mas agora o que eu acho é que a gente tem que centralizar nesse processo, porque nessa etapa que você está da sua pesquisa, precisa entender como é que eles ocorrem, como é que eles se formam, né? E o que você tem de reflexo nas suas análises. Entendeu? Então tem isso aqui, né? Então, essa variação granulométrica, né, que acontece nos solos com padrões. Eu consigo perceber isso na minha amostragem, né? Em termos de gelifração. Tem uma variação na mineralogia, de acordo com os pontos do topo até o sopé, que mostram que você tem esse processo, porque, assim, teoricamente, você vai... Isso, tem modificação mineralógica. Sim. Isso, você vai ter 2:1 com muito mais sílica, né, na meia encosta do que no topo, né? Então, assim, essas coisas que a gente precisa ver, assim, então tipo formação de... Como é que eu falo? Formação de procetor agora... será que não é Covid? Está tocando a cabeça. Mas é assim, você entender, né, compreensão de ocorrência dos processos e essa associação com os seus dados.
Uhum. Tá certo. Vou focar nisso. Fernando, você não respondeu a nossa pergunta lá. É plausível ou é factível conseguir cavar uma trincheira de 1 metro de largura na Antártida ou não dá? Marcos, então, dependendo do solo, tá. Mas, olha, é muito difícil, viu? Você cavar uma trincheira mesmo, que você tire lá 1 metro cúbico, assim, que, nossa, que você... Ó, é um trampo violento, viu? E o problema é que, assim, você tem que fazer muitas amostragens, né? Então, nossa, você passar um período inteiro para fazer uma trincheira, mas assim, nos solos com padrões, poxa, você abrir esse meio metro, você está muito feliz e pode ter certeza que você ralou, viu, para abrir isso. É um trabalho, uma canseira, viu? Uma canseira danada. Então, isso que eu falo, eu acho que, assim, em termos de procedimento e equipamento, que tem que mudar um pouco. Agora, Sim. eu não sei, por exemplo, tem que ver lá como é que é o nome do negócio que você bate no asfalto, é roncador, né? Se você vai com roncador, você consegue abrir muito mais, né? Mas, por outro lado, assim, aquele negócio é pesado para burro. Então é uma coisa que você precisa ter, às vezes, quadriciclos, né? Você tem que andar para lá e para cá. Esse Fernando 41 aí tira o quadriciclo e a gente não teve quadriciclo e se ferrou, né? Tem que andar para tudo. Imagina, para você subir uma área lá com um negócio pesado desse, não vai. Entendeu? Mas aquela área dava para subir de quadriciclo? Não, mas não dava para subir. Mas a Fields tem a estradinha, né? Que é lá da base chinesa até a base uruguaia, lá no sopé da geleira Collins, né? Então, esse trampo podia ser evitado, entendeu? Né? Todo mundo lá andando de caminhonete, não sei o que, e a gente a pé. Então você vai carregar esse negócio aí, você chega morto, né? Porque você vai, coleta a amostra, quando você volta, aquele negócio tá 20 quilos nas costas, mas andou 20 quilômetros, você andou 10, na verdade, com 20 quilos nas costas, você tá acabado. Então, assim, eu acho que isso que tem que ficar melhor organizado, porque se a gente não conseguir esse tipo de material, a gente vai estar sempre, assim, riscando na superfície, porque você não consegue abrir o perfil de fato, entende? Porque depende da força humana, né? E aí quando você vai, hoje quantos perfis eu tenho que fazer? 4. Se você leva 4 horas para fazer 2 horas para fazer cada perfil, entre abertura e inscrição, é muito tempo, né? Assim, aí o que acontece? Quem vai comigo, né? O quê? Quem é que vai comigo, né? Então, é bom ter braço aí, isso que me preocupa. Eu tô treinando, mas não garanto. Não, você tem que ter mais gente, o alpinista ajuda, mas assim, aí você programa fazer 4, mas no segundo, quando você está fechando o segundo buraco, o tempo começa a mudar, sabe? Então é uma coisa assim que não é linear. Eu ainda acho que isso aí tem que ser melhor otimizado aí com maquinário. Esse negócio de abrir no braço, que nem a gente faz aqui. Aqui a gente não faz mais isso, né? Quando você vai trabalhar mesmo com solo, pô, é escavadeira, acabou, né? Você usa retro, não dá. Nenhum trabalho que se preze, você faz só na mão. Né? Nenhum trabalho que se preze só vai na mão, não, né? Vírgula. Você pode ter... Mas assim, quando você quer ver as coisas em detalhe, né? Poxa, tem que ser retro, entendeu?
É porque eu tô falando isso porque, por exemplo, o perfil cultural você não precisa abrir com reto escavadeira e é um puta de um trabalho, né? Mas eu acho que esse negócio do maquinário aí faz falta. E uma das coisas que eu percebi é essa, você não pode levar, ou se você não tem o retro, porque, por exemplo, se tivesse entrado lá em Fields, em contato com o governo chileno, pedido as retroescavadeiras que eles têm, isso tinha ajudado a gente bastante, você entendeu? Mas aí tem esse negócio de convênio, não sei como é que funciona isso, né? E a outra coisa também é que tem uma questão relacionada às benditas das aspas, que é, como é que é? Que são as áreas de proteção especiais da Antártica. Isso. A questão é que a Fields é muito modificada, né? Então, mas se assim, se eu via lá os chineses fazendo o que eles estavam fazendo toda hora, aterro, terraplenagem, tarará, por que ele não podia emprestar a retro, entendeu? Dá uma riscadinha aqui, que nem aquele cara fez na estrada lá para reunião de micro, né? Mas quando eu fui tentar isso, eles fugiram, entraram dentro do container e ficaram me olhando pela janela. Então, não teve jeito. Não, era surreal, vocês não têm ideia. Você olhava e falava, gente, não é possível. E em relação eu sei que uma parte das análises da Pamela está sendo feita lá em Viçosa, né, acho eu. Sim. Pamela, você vai receber os grãozinhos de areia ou eles vão ficar por lá? Eu acredito que sim, né, Fernando? Porque, enfim, não sei por que não receberia. Não, você vai receber o quê? Depois de ser feita as amostras, se eu vou receber o material. O material? Os Sim, grãos de não, areia. Os grãos de areia que só vai, claro. Inclusive porque das amostras de LOI, eu falei para o Heitor já separar um pouco, porque eu não tinha pego a amostra do ambiente para calcular a taxa de dose, né? Lembra? Teve essa besteira aí? Uhum. Então precisa. Aliás, eu preciso falar com ele aqui quando vai mandar. Eu estou perguntando porque, como eu sei que tem no caso aí da área da Pamela, especialmente dessa área de detalhe, não tem encontrado estrias propriamente, mas através da análise dos segmentos, às vezes você encontra na escala não necessariamente microscópica, mas já com um instrumento óptico, né, no nível da lupa binocular, por exemplo, você consegue ver na estrutura dos grãos indícios de transporte, não necessariamente estrias, mas marcas de meia-lua e outras feições morfoscópicas que são próprias do ambiente glacial. Então, se tiver a possibilidade de você receber esses grãos de areia já fracionados, seria muito bom. Também acho. Agora eu não tinha me pensado nisso, na verdade. Reforce com os companheiros. Eu acho que o Heitor já não está mais entre nós, mas eu acho que, né, às vezes, sei lá, fica lá, ninguém se ateve de mandar para você, mas reforce, porque ali você pode encontrar dados bastante preciosos, né? Sim, vou anotar aqui. A origem já foi, Então, porque o Marcelo até tinha comentado, né, quais as análises vão ser realizadas, que a granulometria não necessariamente responderia a uma série de questões. Acho que isoladamente não responde, mas ajuda. De todo modo, um subproduto dela é a areia, né, é o fracionamento da areia, e eu acho que ali você vai encontrar coisas importantes. E a última questão que eu queria fazer,
que é a pergunta desgraçada. Bom, eu espero que você possa ir para o campo nessa nova temporada, mas nem sempre as decisões estão nas nossas mãos, né? E assim, se não der, nem você nem o Fernando, falou, não, acabou, não dá mais. Você teria os elementos para fechar o seu trabalho? Sim, eu já tenho tudo para fechar o trabalho. Então não precisa mais ir na Antártida, já está tudo certo aí. Preciso. Eu tenho doutorado ainda para fazer. Sim. De todo modo, né, pelo menos para fechar o mestrado, né, se você não puder ir, você não vai ter que adaptar o seu trabalho porque não coletou os dados que precisava. Não. Os dados que precisam de as amostras para trabalho laboratorial já foram coletadas pelo Fernando, e o restante é para mapeamento. Então, foi feito o voo de drone na área amostral, né? Uhum. E eu tenho o que é necessário para fazer as outras análises. E as datações, já começou a fazer análise? Você tem ideia do que deve vir aí? É você mesmo. As datações, o Fernando conversou com o Salacush. Ele marcou lá que é para eu começar no final de julho. Então, final de julho, começo a trabalhar nas datações. Espero que dê tudo certo e que eu ache quartos ou feldspatos para datar. Vai achar. Bom, a granometria e a química estão sendo feitas em Viçosa. Sim. A datação você mesmo vai fazer nas geociências. Uhum. De análise de laboratório, o que mais falta? Se é que está faltando alguma coisa? Nada. A mineralogia de argila não vai fazer, né? A gente não tinha colocado no projeto. De todo modo, vocês trouxeram solos poligonais, vocês coletaram material, né? Estou pensando no Sim. futuro, tá? Sim. Só que eu quero, se der certo e eu for em um lugar que tem solos poligonais, eu quero coletar a amostra em deformada. Sim. Amostra em deformada e material para deformada também, porque daí você pode fazer a micro, mas você pode fazer a mineralogia dessas argilas aí, desses solos também. Sim. Acho que seria interessante. Bom, da minha parte é isso. Fernando, Vinícius e Matheus. O Vinícius e o Matheus especialmente estão quietinhos. Não, eu tô só... Boa tarde, pessoal. Tô só admirando só. Obrigada. Parabéns, viu, Pamela? O Vinícius também, tá só admirando. Fernando, e você? O que mais você tem a dizer? Além de admirar. É que até agora o que faltou é que assim, né, o que ela viu até agora, né? Aerofoto, mapas, mas não botou a mão numa terrinha, né? Não pôs o pé numa terrinha, né, Pamela? Onde eu cheguei mais perto, né? Foi o Ushuaia. Então tá faltando coisas assim, eu não fico até a gente. Exato. Mas o Ushuaia foi importante, mas é treinamento, entendeu? A questão é que agora você precisa trabalhar com as suas amostras mesmo. Eu vou falar de novo com o Heitor, porque precisa ser enviado uma Affinity para cá, inclusive porque tem alguém que está cobrando material do laboratório. Uhum. Isso mesmo. Não digo quem. É nóis. Pois é. Estou defendendo o patrimônio da universidade. Bom, mas ótimo. Fernando, antes da gente encerrar, você quer falar mais alguma coisa? Não, Marcos, está ótimo. Eu gostei bastante da apresentação.
Acho que agora a gente precisa começar a formatar o relatório, né, Pâmela? Sim. E é isso, indicar todo o trabalho que foi feito até agora, os mapeamentos e discriminar um pouco a ocorrência desses processos em função do que a gente tem. Como você tem que apresentar o relatório da FAPESP em julho, não vai dar tempo da gente indicar resultados de talvez dê tempo, né? Eu vou falar com o Heitor agora, porque precisa saber. Seria bom pelo menos a gente apresentar a granometria. Vamos ver, eu vou correr aqui. Tá. Aliás, eu acho que é uma boa agora eu pôr vocês dois em contato, viu? Eu vou falar Tá com bem. ele, eu vou passar o seu contato para a Pâmela, aí ela vai falando e vocês vão se entendendo aí, né? A única coisa que eu entro nessa coisa agora é porque eu que preciso agilizar esse indivíduo. Eu preciso falar com o Márcio. Tá bom. Combinado. Beleza. Pamela, quer falar mais alguma coisa antes de fecharmos? Não, só isso, né? Tá vendo? Nem doeu. Foi ótimo, Pamela. Parabéns pelo seu trabalho. Viu? Parabéns, viu, Pamela? Obrigada. Isso aí. Tchau, Obrigado gente. pela presença dos outros aí. Valeu. Obrigada. Valeu. Até. Falou, tchau.